Bom, pessoal, eu sou a professora Vanessa, coordenadora pedagógica do SESI Zona Sul, e hoje eu venho conversar um pouquinho com vocês sobre a alfabetização. Então, esse meu vídeo, ele é direcionado aos pais dos nossos alunos que têm os filhos no primeiro ano, tá? Algumas dicas eu vou trazer para vocês hoje, 5 dicas que eu acho bem importante da gente repensar sobre esse processo tão importante e tão fundamental que é a alfabetização. Primeiro, é importante que vocês entendam que a alfabetização ela é um processo, tá? Ela não acontece da noite para o dia e ela não acontece da mesma maneira para todas as crianças. A gente costuma usar uma metáfora aqui, eu me sinto na liberdade de usar com vocês hoje, que é como uma panela de pipoca onde a gente coloca os milhos ali. Todos eles em algum momento irão saltar na medida em que vai aquecendo o calor da panela, mas nem todos no mesmo momento, nem todos da mesma maneira, né? Uns mais no início, outros mais no final, outros no meio do processo. E a alfabetização ela é assim. Por isso, é importante que nós, pais, tenhamos controle da nossa ansiedade com relação a esse processo. Ele vai acontecer, né? Ele vai acontecer. Claro, ressalva alguma patologia, alguma coisa neurológica, que daí a gente também vai poder avaliar. Mas dentro do normal, da grande maioria das crianças, ela vai acontecer sim, tá? O que é importante como pai, como mãe, de vocês auxiliarem nesse processo? Já que nós estamos nessa modalidade em EAD, vocês estão fazendo parte do processo mais do que antes, né? Porque a família sempre faz parte do processo. Mas o momento que a gente está vivendo está exigindo mais dos pais nessa etapa. E a gente tem consciência disso. O que é muito importante? Entender como processo, é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu trago é que a alfabetização ela se dá pela fala primeiramente. Então assim, ó, nós precisamos falar com as nossas crianças de maneira correta, de maneira clara, de dizer as palavras sempre corretamente, de começar a não ter o hábito de trabalhar com diminutivos, com um linguajar muito infantilizado, né? Tratando eles como bebês muitas vezes. Então é bem importante que a gente possa reproduzir a fala com eles no nosso dia a dia da maneira mais correta possível, tá? E quando eles falarem alguma coisa que está errada, a gente faz a repetição daquela palavra de uma maneira correta. É banco, mãe? Ah, tu quis dizer branco, filho? Isso, é branco que a gente está vendo lá. Entendeu? Não reforçar o errado, mas trazer o correto, tá? Outra coisa bem importante é quando a gente estiver ajudando eles, a gente poder também trabalhar com palavras do vocabulário deles, né? Com palavras que são do dia a dia. Uma coisa bem importante, bem legal como eu tenho só filho homem, né? Eu trouxe aqui alguns brinquedos de menino, né? Eu não tenho brinquedos de menina na minha casa. Então aqui eu tenho o sapo, o carro, a formiga. Então é bem importante a gente trabalhar com eles no dia a dia, com objetos que sejam do usual deles, tá? Da vida cotidiana das crianças. Então, por exemplo, se eu vou usar a palavra formiga, filho, escolhe 3 brinquedos lá e vamos escrever aqui como é que são esses brinquedos. Vamos desenhar esses brinquedos. Então, eu pego o carro, tá? Por exemplo. E aí eu faço com as crianças uma lista de palavras sapo do cotidiano deles, tá? A partir do momento que eu tenho essa lista de palavras, eu não vou trabalhar exatamente a palavra com a criança nem escrever para ela. Eu tô só mostrando aqui para vocês para eu ir pro outro tópico que eu quero tratar agora. Quando eu trabalho uma palavra com a criança, eu não ensino o nome da letra. Eu não preciso dizer F com O da fo. Eu vou falar o som da letra. Que letra é essa? É o F. Que som faz o F? Vamos fazer com a mãe? F. O F com O. Fo. E aí eu vou trazendo o som da letra e não o nome da letra.
O nome da letra acaba afastando o entendimento do som. E nós trabalhamos dentro do método do fonema, que fala do som da letra, tá? Então é bem importante quando a gente estiver brincando com as crianças e a gente estiver no ambiente informal, a gente também usar esse ambiente como alfabetização. E esse é o último ponto dos 5 que eu falei, que é bem importante. Brincar com as palavras, brincar com o som das letras, brincar na hora de botar a mesa. Vamos botar a mesa? Quantos pratos a gente precisa? Nós precisamos de 5 pratos. Como é que é prato? Que palavra, que letra começa prato? Tu sabe que som faz o p, p? Ah, é o p. Não, mãe, eu não sei. O som que faz p é o p. Então, nós estamos no momento informal do ambiente familiar e trazendo a alfabetização para o dia a dia da criança, para que ela possa se sentir familiarizada com o mundo das letras, familiarizada com o som das palavras. E é esse o nosso objetivo. Então, retomando 5 aspectos: entender a alfabetização como processo, baixando a ansiedade de pai e mãe, porque eu também sou mãe, eu também sei que a gente acaba bastante ansiosa e isso acaba atrapalhando o processo. Entender a alfabetização como processo, ponto 1. Entender a importância da fala coloquial no dia a dia, fala informal, falar corretamente com as crianças. Terceiro ponto, usar o vocabulário do dia a dia das crianças, usar um vocabulário que eles entendam, né? O quarto ponto, não falar a letra, mas falar o som que ela faz, a combinação de sons das letras. E o quinto e último ponto, brincar com as palavras, trazer o lúdico para dentro de casa, brincar com as palavras também vai ajudar bastante a baixar a ansiedade e deixar as crianças apropriadas, tá? Uma observação. Quando nós estivermos nas aulas online, é muito importante a participação de vocês, porque a tecnologia eles não dominam. A ferramenta tecnológica, muitas vezes a criança não sabe mexer. Esse é o suporte de vocês. Agora, como vocês podem ajudar é dando o suporte, mas jamais pensando sobre a criança, pela criança, fazendo pela criança, tirando o lapisinho da mão da criança para que você escreva e ela não. Você tem que motivar o seu filho para aspectos que vai levar para a vida toda. Quando a gente vê um filho crescer, a gente vai estar sempre dando aquele suporte. E Samitiba fala da liberdade vigiada. Nós, eu tenho filho adulto já, nós vamos sempre dando aquela liberdade vigiada. O ideal é a gente não fazer pelas crianças, é a gente ensiná-los a pensar. Como tu acha que se escreve tal palavra? Como que tu acha que a gente pode escrever? E aí você vai dando dicas, você vai falando som, você vai fazendo ela pensar. Um último aspecto com relação à alfabetização que é importante vocês saberem, quando ela escrever formiga e ela se der conta que formiga tem 3 pedaços e ela escreveu o F, o M e o A, por exemplo, nós dizemos que ela está no processo de alfabetização já, tá? Ela está caminhando para um processo alfabético. Ela está ainda no processo de alfabetização. Isso aqui, no nosso tempo, e os pais devem ter mais ou menos um pouco menos que eu de idade, comeu letra. Tu esqueceu o O, tu esqueceu o R. Isso aqui, hoje, a gente sabe, de uns anos para cá, que é processo. Quando ela se dá conta que formiga precisa de 3 palavras, 3 letras, 3 pedaços, e que o primeiro pedaço começa com F, e que o segundo pedaço começa com M e que o último termina com A, ela já está no processo certo de alfabetização. Então, a gente pode apenas fazer as intervenções de maneira correta. Para fazer você precisa de quê? Só o F? Será que é só o F? Vamos ver aqui com a mãe, ó. Tu ouviu qual letra? Certamente ela vai se dar conta que tem um O junto. E aí nós vamos aumentando o vocabulário, aumentando a escrita e aproximando a escrita da criança da alfabética,
que é a última etapa do processo de alfabetização, certo? Nós estamos à disposição de todos vocês, estamos no mesmo caminho, vamos seguir trabalhando. Qualquer coisa, todos vocês têm meus contatos, meu e-mail, eu estou à disposição. Forte abraço!